Olá, gente, tudo bem? Aqui é o professor Rubem de português. Vamos estudar agora os elementos estruturais do verbo. Essa aula é um pouquinho mais longa, mas ela é tranquila, facílima, tá? Quando alguém pratica um esporte radical, como é esse esporte? Radical é algo forte, emocionante, importante, não é? Os verbos também têm algo radical, que é o que tem a ideia principal do verbo. E na maioria dos verbos, não todos, o radical é sempre igual. A ideia principal do verbo é o que ele significa. É o elemento que contém o significado da palavra. Ao radical do verbo se juntam as formas mínimas chamadas desinências. Falamos um pouquinho de desinência na aula passada, em uma aula futura vamos falar bem mais. São as desinências que flexionam o verbo. Lembrando que flexionar quer dizer modificar. Minha mão está reta, flexionei, dobrei, mudou, né? Flexão é o que curva, é o que dobra-se em vários, né? Entenda, radical é a parte que nunca ou quase nunca se modifica no verbo. E a desinência é a parte que muda sempre. Sobre as desinências falaremos em outras aulas. Da estrutura das formas verbais fazem parte estes elementos: o radical, a vogal temática, o tema, a desinência número pessoal e a desinência motemporal. Mas, como já falei, as desinências estudaremos em outra aula. Radical é a parte quase sempre invariável que indica o significado básico de um verbo. É o que permanece ao se retirar das terminações ar, er, ir. Lembra das conjugações que eu falei na aula passada? Primeira, ar, segunda, er, terceira, ir. São as três primeiras vogais mais a letra R. Né? Então, o radical, se você tirar a parte que muda, o finalzinho dela, né, vai ficar do verbo cantar. Tirou o ar, ficou cant, até a letra T. Do verbo vender, tirou o er, ficou vend, até a letra D. Do verbo partir, tirou ir, ficou part, até a letra T. Então, radical é aquela parte que não muda. Por exemplo, se eu falo canto, cantei, cantamos, até a letra T fica igual. O que muda é o final. Né? Canto, cante mais O. Cantei, cante mais EI. Né? Então, essa parte final modifica, mas a parte que não modifica chama-se radical. É a ideia principal. Então, voltando aqui, preste atenção e veja como é fácil. Se eu digo que gosto muito, mas muito mesmo de alguém, eu uso o verbo amar. A parte an de amar, ela não vai mudar. É onde representa o sentimento de gostar muitíssimo de alguém. Né? Agora, se eu digo eu amei através do final ei, estou dizendo que não amo mais. O sentimento de amor está no an, mas o fato de deixar de ter sentimento ficou no ei. Eu amei, passado, não amo mais. O an mostra que é gostar muito, ou seja, amor. Mas o final ei mostra que o sentimento acabou. Se falo que vou movimentar muito, mas muito rápido, vou usar o verbo correr. A parte cor, até o segundo R, ela representa a velocidade. Corro, correria, correremos. Né? Esse cor continua tudo igual em todos eles. O final que vai mudar vai indicar se é passado, se é presente, quantas pessoas, quem é. Então, a parte corre representa velocidade, mas o final emos, de corremos, indica que eu e outra pessoa estão se movimentando muito rápido. Nós corremos. Fácil, né? Cor indica o movimento de agir rápido e emos que eu e outra ou outras pessoas juntos estamos correndo. Então, radical é o início do verbo e é o que transmite a ideia principal. Nos exemplos dados, an e cor representam gostar muito e movimentar rápido. Isso é o radical, ou seja, a ideia principal.
Lembra que no vídeo da aula passada falamos que aprender 3 vogais é muito simples? No verbo existe o que se chama vogal temática. Isso apenas as 3 primeiras vogais. Quais são as 3 primeiras vogais? A, E, I. Isso é vogal temática. O, U não entra na história. É só A, E, I. Então, radical é aquela parte que não muda. A vogal temática é o A, E, I. Então, vogal temático é o elemento que indica a qual das 3 conjugações o verbo pertence. E vem antes do R do infinitivo. Esse R indica que é infinitivo. O que é infinitivo? Falaremos em outro momento. Vamos nos focar nas vogais temáticas. Primeira conjugação, vogal temática A. O radical de cantar, cant, mais A, mais R. No verbo passar, o radical pas, até o segundo S, né? Mais a vogal temática A, mais o R do infinitivo, passar. Falar, o radical fal, até a letra L, mais a vogal temática A e o R do infinitivo, falar. Segunda conjugação, qual é a vogal temática? É. Então, por exemplo, verbos vender, fazer e sofrer. O radical vend, até a letra D, mais a vogal temática é, mais o R do infinitivo. Fazer, né? Faz, mais é, que é a vogal temática, mais R do infinitivo. E sofre, até a letra R, mais a vogal temática é e o R do infinitivo. Vender, fazer, sofrer. Então, essa letra E é a segunda conjugação. A terceira conjugação é I. Na vogal temática vai ser I. Então, vogal temática é o que vem antes do R do infinitivo e que vem depois do radical. No verbo partir, radical, part, até a letra T, mais o I, vogal temática, e mais o R do infinitivo, partir. Sair, sa é o radical, I, vogal temática, e R, infinitivo, sair. Pedir, qual que é a vogal temática de pedir? É a letra I. Qual que é o R do infinitivo? É o R do infinitivo. E qual que é o radical? Ped, até a letra D. Então, pedir, radical, ped, mais I, vogal temática, mais R, pedir. Então, gente, vogal temática é A, E, I. Agora, o que é tema? Tema nada mais é que radical mais vogal temática. Pega o verbo, arranca fora o R do final, joga fora esse R, o que sobrar é tema. Ou seja, radical mais a vogal temática. Por exemplo, do verbo... Vou redizer, tá? Antes de continuar. Tema radical seguido a vogal temática. Ou seja, é a união da parte invariável, que não muda, com a conjugação a que pertence o verbo. Primeira conjugação, canta. É o verbo cantar sem o R. Radical mais vogal temática, canta. Né? O verbo vender, arranca fora o R. Radical mais vogal temática, ficou vende. Partir, arranca fora o R. Radical, part, mais a letra I, partir. Mas por que dizemos agora, um pouquinho saindo do verbo para entender por que nós vamos falar mais tarde sobre primeira, segunda e terceira como pessoas. Vamos entender isso. Não é por acaso. Né? Primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. É uma coisa que, digamos, filosófica. A primeira pessoa que cada um de nós percebe é a gente mesmo. Em segundo lugar, aqueles com quem relacionamos. E depois, as demais pessoas do mundo. Imagine, desculpa, gente. Imaginemos um bebezinho. Um bebê recém-nascido. Ele não percebe ninguém. Nem a mãe dele ele percebe. Para ele, uma coisa de comer. É um alimento, onde ele tira a comidinha dele, o leite. Né? Ele não percebe mais ninguém no mundo, além dele mesmo. Assim, eu é a primeira pessoa. Porque meu bebezinho, eu percebo primeiro a mim. Agora o bebê cresceu um pouco mais. Ele começou a perceber que existe outra pessoa no mundo além dele.
Quem é essa pessoa? É a mãe. Ele passou a ter amor pela mãe. É com quem ele se relaciona. Então, eu é a primeira pessoa porque eu percebo primeiro a mim. Tu é a segunda pessoa porque depois eu consigo perceber que existe uma outra pessoa que é a mãe. Né? Mas o pai ainda não é percebido como alguém. Então, a mãe é a segunda pessoa. Né? E é com ela que o bebê se relaciona. Conversa. É o tu. Primeira pessoa, eu. Segunda pessoa, tu, com quem eu me relaciono. Para o bebê passou a existir o eu e o tu. Passou-se mais um pouco de tempo e o bebê se transformou em um menininho ou menininha. E já consegue perceber a existência de outras pessoas no mundo. Já percebe que existe o pai, já percebe que existe o irmão, né? Ou outras pessoas da família. E aí que surge o ele. Para a criança passam a existir eu, tu, que é a mãe, e ele, que é as demais pessoas da família. Contudo, ele não é alguém com quem se relaciona tão profundamente. Primeiro ele se relaciona consigo mesmo, depois com a mãe. Aí ele percebe que existe alguém de fora, que é o ele, né? Com quem não se relaciona, mas que existe. Então, por isso que a primeira, segunda e terceira. Primeira e segunda participam da conversa, mas a terceira é só o assunto, né? Não é com quem se relaciona. O tempo passou mais ainda, a criança se tornou menino ou menina, não do diminutivo. Se relaciona com toda a família, reconhecendo-a como nós. Desse modo, nós é a primeira pessoa, porque é algo onde eu está direta e intrinsecamente incluído, mesmo que junto a outros eus. Vós é a segunda pessoa, porque é algo onde o tu está incluído junto com outros tus. Eles ou elas é um grupo de estranhos, de ele, ela ou de ambos, do que falamos mais tarde. Nós falamos deles, né? Mas nós não nos relacionamos diretamente. Ele é o assunto da conversa, é a fofoca. Flexão de modo. São as maneiras que o verbo dispõe para expressar a realização de um fato. Classifica-se indicativo, subjuntivo e imperativo. O indicativo expressa certeza, o subjuntivo expressa incerteza, o imperativo expressa ordem. Mas não vamos aprofundar muito nisso agora não, tá? O modo, como já disse, é o subjuntivo, onde eu tenho uma dúvida, uma possibilidade, o imperativo, onde é uma ordem, um pedido, o indicativo, onde é uma certeza. E a flexão de tempo indica se é passado, presente e futuro. O momento que se está processando. São 3 os tempos verbais: presente, pretérito, que é passado, e futuro. Depois nós vamos falar mais claramente sobre isso. Abraço, gente.